prazer enorme estarmos juntos mais uma quinta-feira. Hoje com a dupla oficial, né? Não é a mais querida, mas é oficial. É o time oficial. É o time oficial. Não é o preferido, mas é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. E Yasmin hoje botou atestado, pulou fora. E Yasmin vai ficar um tempo sem poder vir, né? Por causa do mestrado? Não, ela vai sair de férias. Vai sair de férias, né? Vai sair de férias. Yasmin está cheia de confusão. Está cheia de compromissos. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou meio desorientada ainda, meio enrolada, mas estou conseguindo me... Telefones da Rádio Rio de Janeiro para poder vocês entrarem em contato, porque sem vocês isso aqui não tem graça. Telefone fixo 3386-1400, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Você pode, na verdade, deve entrar no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, dar o seu like e aproveita, dá um pulinho lá no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte, compartilha, que é importante pra gente esse apoio, essa força, até pra gente saber se está no caminho certo, né? Porque muitas vezes a gente está tentando fazer o melhor e às vezes o melhor não está agradando, né? Então, pra gente poder ver se está no caminho certo, é importante. Como diz o Valmir, o grande problema do espiritismo é querer agradar. Toda vez que você quer agradar alguém, você faz alguma coisa errada. Ah, é? Faz uma concessão. A gente em algum lugar fala, toma só uma cervejinha. Eu falei, o problema é do agradar. Então, acho que quando a gente não estiver agradando é que a gente está no caminho certo. Quando estiver gerando a polêmica é que o caminho está certo. É só uma fofoquinha. Aí você vai agradar, pronto. Entendi. E isso, inclusive, ele dificulta e atrapalha muito o tema que a gente tem hoje. Qual é o tema de hoje? Mediunidade. Então, cuidado, o problema é de agradar. A mediunidade, a gente tem que fazer o que é certo, independente se está agradando ou se não está agradando. Porque eu vejo muitos médiuns que, às vezes, até numa psicografia ou numa mensagem, não falam o que o espírito falou, falam o que o outro quer ouvir, né? Não, muito. Não é? Inclusive, uma vez um dirigente me chamou e falou: espírito político. Você não podia ter feito esse receituário. Eu falei, mas eu não faço receituário, eu só escrevo. Na época, eu fazia parte de um grupo de receituário, né, de psicografia. Eu falei, olha, mas eu não faço receituário, né? Eu escrevo. Agora, se a pessoa não gostou, e eu falei, deixa eu olhar para ver, porque a gente nem lembra depois que... Deixa eu ver o que está escrito. E não estava escrito que ela tinha que melhorar como pessoa, que tinha que ter mais paciência com o marido, mas ela achou que o marido era o vilão da história e que no receituário ia sair ali que ela era vítima. E não foi isso que o espírito disse, Por isso que os políticos estão sempre ferrados, cheios de problema, porque eles querem sempre agradar, porque ele precisa de voto, né? Aí ele fala qualquer coisa. Pois é, Quem vai me dar voto? O espírito não precisa, né? Então o médium tem que fazer o que o espírito está mandando. A não ser que você queira ser presidente da Casa Espírita, que é outro problema. Ai, meu Deus, só rindo contigo. Gente, essa passagem está no Atos dos Apóstolos, tá bom? No capítulo 2, versículo 17. Vamos ver o que os nossos mestres nos falam sobre isso. Palavras do Mestre. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão.
Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, Hernani? Mediunidade pura, né? A gente tem que ter a consciência, e eu acho que o planeta Terra vai ter essa consciência mais rápido, mais próximo do que imaginamos, porque essa mudança de padrão de pensamento e de atitude de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração passa muito por você compreender a vida após a morte, a vida no plano espiritual, que é a verdadeira vida. Nós começamos a viver essas encarnações, primeiro, para a evolução do princípio inteligente, para se tornar uma individualidade. Então são muitos e muitos anos você encarnando só com um objetivo: sair da natureza crua que você é, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas simples e ignorante. Quer dizer, você não tem nem bem nem mal, mas também não tem consciência da individualidade. Então você vem encarnando na natureza até chegar ao ponto de se tornar uma individualidade no ser humano. Aí você passa a ter o bem e o mal, o yin e o yang, né? O positivo e o negativo. Você passa a ter opiniões sobre coisas que você está vendo no seu dia a dia. A sua opinião sobre algo que você está vendo faz muita diferença sobre o sentimento que você tem e que atitude você vai tomar diante daquilo. Então, quando você se torna uma individualidade, você começa a ter opiniões diferentes ou parecidas, depende de onde você pertence, dos outros que estão ao seu redor, sobre a vida, sobre a morte, sobre a filosofia, sobre o que é o bem, o que é o mal, ou o que faz bem, o que faz mal, né? Sobre tudo que você vive na sua vida. Cada vez que você desencarna com aqueles sentimentos, você leva essas opiniões para o plano espiritual, que é a única coisa que te vale. Tudo fica aqui, material. Tudo que você fez de bom ou de ruim, que você sofreu, fica aqui, né? Só vai para o plano espiritual os sentimentos que você teve diante das coisas. Pode ser sentimentos positivos ou negativos. Sentimentos positivos ligados ao amor, ligados ao perdão, à caridade, né, à empatia, ao bem-estar do outro, do planeta, dão notas azuis para você no seu perispírito. Então você vai para o lado de lá com pensamentos positivos, energia positiva, menos ligado às coisas materiais. Então o teu perispírito está mais leve, você tem mais luz, é um espírito com mais luz, né? Ainda não é um espírito de luz, mas é um espírito com mais luz. Enquanto você ficar preso no ódio, na vingança, nas coisas que te levaram ao sofrimento aqui no plano material, preconceito racial, preconceito etário, de gênero, todos esses preconceitos te levam a lembrar no plano espiritual do ódio, das mazelas que você teve aqui, e geram sentimentos ruins ligados a essas coisas materiais. E aí o teu perispírito fica carregado dessas moléculas, dessas partículas, desses miasmas, e você vive condição de um espírito de treva, muito mais trevoso. Então esse é o dia a dia. Você encarna para desenvolver sentimentos bons, chegar no plano espiritual com os sentimentos bons e viver no verdadeiro mundo a bendita ou a maldita que você fez aqui. Só que você não sabe disso aqui na carne, você não consegue compreender. Você lê os livros, quem é espírita consegue ver na mesa mediúnica o que acontece e o que não acontece, você vê as palestras, assiste aqui o programa, mas você não consegue sentir aquilo ali com realidade, a não ser que você veja um fenômeno mediúnico. No fenômeno mediúnico, aí você tem certeza, porque você fala com o seu ente querido, você recebe a mensagem, você percebe a energia do ambiente mudando, quando é um espírito com problema ou um espírito de luz, e aí você começa a viver, cara, isso existe de fato. Não adianta você falar para um cientista que nunca sentou numa mesa mediúnica, numa mesa de desobsessão, porque ele não vai entender. Mas se ele viver aquilo, receber a mensagem, perceber a mudança, perceber que aqueles médios não têm competência para falar sobre aquilo e que consegue falar, ele muda. Tanto é que Kardec mudou. Kardec era um cético. Quando ele senta ali e percebe que aquelas pessoas não tinham condição de estar transcrevendo, né, comunicando o que eles não sabiam, ele fala, poxa, tem alguma coisa diferente nisso. E é isso que
trata esse assunto. Deus vai permitir, através dessa mediunidade, como permitiu Moisés trazer os 10 mandamentos, os profetas do Antigo Testamento, Jesus, quando ele pediu auxílio e fazia, né, todos os grandes profetas, que haja uma comunicação clara do plano espiritual com o plano material para impactar esse materialismo, para mostrar a todo mundo que existe esse mundo. E a gente está vivendo esse momento. Esse momento, junto com a própria tecnologia que você acabou de falar, que através da tecnologia, Chico falou, né? Através da tecnologia nós vamos ter certeza absoluta para o mundo inteiro que existe o plano espiritual. E segundo ele, seria através da televisão. Né? Ia chegar um protocolo de comunicação televisivo que a gente ia comunicar e ia receber as imagens e comunicação do plano espiritual. No início acharíamos que era de outro planeta, mas depois a gente ia perceber que não é de outro planeta, que é da Terra mesmo, só que de um outro plano, que é o plano espiritual. Então a gente está entrando nessa fase de grandes comunicações, provavelmente através da tecnologia, através da inteligência artificial. A gente vai começar a receber essas mensagens até a ciência comprovar essa vida real, que é a vida no plano espiritual. E aí nós vamos ter que repensar as religiões, rediscutir a ciência, né? Rediscutir temas que nós achamos que são muito claros, mas não são, como pena de morte, o aborto e etc. Talvez a gente dê menos importância às coisas materiais a partir de então, ou não. Porque você sabe que vai ter outras encarnações, talvez você queira mudar o corpo, mudar seu gênero, mudar sua forma. Então é tudo isso a gente vai viver, essa filosofia do que é a vida continuar, do verdadeiro mundo não ser aqui, e que importância a gente vai continuar dando a cada encarnação versus o desencarne e a vida na erraticidade. Então esse tema de hoje é sobre isso, o quanto isso pode impactar a vida de quem está encarnado e o quanto é importante isso para a vida de quem está encarnado, ao ponto dos profetas dizerem, a partir de agora os fenômenos estão livres, vão acontecer para impactar o materialismo de vocês e levar vocês, talvez, de acordo com o que realmente Jesus queria dizer em cada ensinamento dele, em cada mensagem que ele passou, cada milagre que ele fez. O que ele queria dizer realmente com aquilo? Não, vai e não peque mais, você não pode pagar pelo seu filho, ninguém paga pelo erro do outro. Quer dizer, essas pequenas coisas que ele falou, que nós talvez não consigamos compreender exatamente sem um plano espiritual, passam a ficar mais claros na vida da gente, né? Os problemas do desencarne prematuro, né? As pessoas que nascem com dificuldades físicas absurdas, quer dizer, não têm as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades de outros que nascem são, com dinheiro, família estruturada. Então tudo isso a gente começa a entender melhor quando percebe que a vida real é a do outro lado, e que isso aqui é um breve momento, né, que nós passamos, inclusive comparando com o que eles estão olhando de lá, porque lá o tempo passa muito mais devagar, né? Aqui passa muito mais devagar. Então, o que são anos aqui, 80 anos, podem ser semanas, meses lá no plano espiritual. E eles estão falando, vai lá, faz esse teste, passa por esse teatro, desenvolve esse sentimento que eu estou te esperando aqui de volta. E é muito rápido para eles e para nós não, né? Porque nós estamos aqui ainda presos ao tempo e espaço, que são as condições básicas que Einstein mostrou, que dependem da nossa condição física, né? A nossa condição da matéria, as condições que nós conseguimos medir, né? Usar o tempo e o espaço através da referência da luz aqui na matéria. Então é isso, é sobre isso hoje. Quanto isso impacta, o quanto foi importante, o quanto é importante. Para nós que somos espíritas, eu acho que é fundamental, né? Sem mediunidade não existiria nossa religião, nossa doutrina. Mas outras religiões vão ter que mudar muito, estudar muito, compreender esses fenômenos que eles tratam como coisas paranormais ou místicas, como algo normal de um planeta de provas e expiações migrando para a regeneração, que é o planeta Terra. No fundo, todas as religiões usam a mediunidade, porque a mediunidade é um intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Só que eles dão outra denominação. Não. Você pega, por exemplo, a igreja carismática que impõe as mãos, né? Aquilo ali é um passe. Você pode chamar do que você quiser, enfim, não tem... Jorrei. O nome não tem problema. Quando você chega para um irmão evangélico e fala, o Senhor me revelou, isso é mediunidade. É uma revelação. Uma revelação, isso é mediunidade. Então,
A mediunidade ela sempre existiu, né? Desde a época de Jesus. Isso a gente tem o tempo todo na Bíblia. Só que agora, num planeta de regeneração, a gente vai ver uma mudança na nossa relação com o plano espiritual. Por quê? Porque o povo vai estar avançando a ponto de começar a entender e disso não ser mais um problema como era na época de Moisés, onde você só ia e só atrasava na época de Moisés. Por isso ele proibiu o intercâmbio. Atrasava você estava só pedindo coisas materiais, né? E você vai começar a focar, né, nesse intercâmbio de forma mais espiritual e menos material. Mas eu queria aproveitar, porque eu queria voltar na nossa passagem, porque Paulo, ele levanta, e é importante que se diga, que como a gente não leu a passagem anterior, que ali foi logo depois do Pentecoste. E o que foi o Pentecoste? Eles estavam reunidos, as línguas de fogo caem sobre as cabeças, né, dos discípulos, e eles começam a falar em línguas. Era um momento de um evento onde muitas pessoas de outras comunidades, de outras cidades estavam ali. Com línguas diferentes. E era importante que eles ouvissem a pregação sobre Jesus no seu próprio idioma. Então, esse fenômeno mediúnico foi um fenômeno maravilhoso, onde o médium, que era o discípulo, ele falou na língua daquele povo que ele ia pregar. E aí tiveram várias pregações em vários idiomas diferentes. E quando fala língua desconhecida, não é uma língua que ninguém conheça, é uma língua que o médium não conheça. Naquela encarnação. É porque às vezes as pessoas acham que é uma língua inventada. Não é uma língua inventada, é uma língua... Por que a gente fala naquela encarnação? Porque ele tem a matriz espiritual, e isso é importante, para quem estuda mediunidade sabe. Para você entender um espírito que se comunica em inglês, você tem que ter alguma matriz ali, né, de encarnação passada, de algum momento que você aprendeu, para poder você conseguir fazer, né, essa conexão. Por isso que nem todo médium recebe ou se afiniza ou consegue se comunicar com todos os espíritos. Os espíritos, eles precisam de afinidade, de magnetismo, de compatibilidade para poder, e até mesmo a língua é uma delas, para poder se comunicar conosco. Então, nesse momento, tá todo mundo achando que eles estavam bêbados, porque, nossa, ninguém está entendendo o que ele está falando, o que ele não está... E aí alguém entendia, não, ele está falando no meu idioma. Como assim ele está falando no meu idioma? E aí Pedro levanta e fala, olha, esses homens, eles não estão bêbados, como vocês podem imaginar, está se cumprindo o que o profeta Joel falou, e aí ele faz essa passagem brilhante, falando sobre o futuro da mediunidade. É muito importante que a gente entenda que o futuro da mediunidade vai ser intuitivo. Quanto mais evoluído nós estivermos, menos a gente vai precisar de fenômenos para provar a gente que o plano espiritual existe. Porque é caro esses fenômenos para o plano espiritual, é difícil fazer, é perigoso fazer em alguns casos, de materializações, por exemplo, são perigosas. Então não é fácil, né? Essa criação divina que botou um abismo entre nós e eles, né? O Lázaro, o rico e Lázaro, ele fala sobre esse abismo, né? Um abismo entre o plano material e o plano espiritual foi justamente para proteger nossas encarnações. Porque senão nós estaríamos aqui o tempo todo comunicamos, saberíamos de tudo, a gente ia continuar vivendo do lado de lá. Não ia esquecer o que aconteceu, quem nós éramos, não ia passar por experiências diferentes, em corpos diferentes, em sexos diferentes, em gêneros diferentes, oportunidades de riqueza, de pobreza, de estudo, de dificuldades. A gente não ia conseguir fazer isso. Então tem um abismo realmente, né? Que é o abismo quântico, né? Da física natural para a física quântica, totalmente diferente. As condições físicas do que tem lá e aqui. E essa comunicação de lá para cá é muito difícil. Mesmo através de médiuns poderosos como a gente teve, como Ivone, Chico, Divaldo, não se iludam, muitas comunicações feitas inclusive por esses médiuns foram deturpadas, foram com dificuldade. A gente vê críticas, o Divaldo escrevia uns livros no passado e foram criticados pela FEB. Normal que tenha sido, muito normal que tenha sido. Estava desenvolvendo a mediunidade dele ainda, afinizando com o médium, provavelmente recebia, fora as obsessões, né? O quanto esses espíritos não foram atrapalhados ou
né, seduzidos pela obsessão para não trazer a obra que eles trouxeram. Então, a comunicação nunca foi fácil e não era para ser fácil. Era para ter realmente esse abismo, para a gente viver as condições físicas num mundo totalmente diferente, novo, mesmo que temporário, do mundo espiritual. E poder desenvolver em cima disso, crescer em cima disso. Então é para isso que tem essa diferença. Então, vai aumentar a capacidade mediúnica. Não é bem isso que vai acontecer. Por quê? Porque a gente vai desenvolver realmente a capacidade espiritual de entender o que eles querem. E com a base no Evangelho. O espírito aqui da casa é um mentor muito importante, famoso, mas falou coisas que estão fora da diretriz do Evangelho. Ele não é esse mentor todo. Não se iluda. Está mais para obsessor do que para mentor. Cada vez mais o planeta Terra vai estar alinhado às diretrizes evangélicas. E às diretrizes de livros que tem como base o Evangelho. Não tem como fugir disso. Então, essa comunicação ela não é fácil, não é para ser fácil. E cada vez mais ela vai ser sutil e você vai ter os médios fazendo o discernimento do que é certo e o que é errado para comunicar de forma adequada. A evolução da mediunidade ela é tão importante que quando Kardec ele codifica a doutrina espírita, o primeiro livro que ele codifica é o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos ele resume ali, né, um resumão do que é a doutrina espírita. Né? Dali foram tirados os outros livros. Mas o segundo livro que ele publica é o Livro dos Médiuns. Por que ele não publica logo o Evangelho, que era tão importante para a gente fixar, né, o Espiritismo como religião? Porque ele precisava educar os médiuns para que os médiuns ajudassem, depois de educado a sua mediunidade. Eu costumo dizer assim, não é... Tem gente que fala assim, eu vou evoluir a mediunidade, eu vou desenvolver. Não, você vai educar. Porque é isso que a gente faz. A mediunidade é uma característica orgânica, que você recebe, que você nasce com ela e você educa ela para poder você aprender a lidar com ela. E aí, depois dos livros dos médiuns, ele publica o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para aí sim dizer o que ele vai fazer com essa informação do plano espiritual. Uma coisa muito interessante é que, depois da evolução da doutrina espírita, Chico vem, né, com toda a obra de André Luiz, para falar para a gente exatamente como é o plano espiritual, o que acontece quando a gente morre. Você pega as obras de André Luiz, agora vai ter aí o Nosso Lar 3, né? E disseram que os espíritos sempre falaram que as artes iam ajudar a gente a divulgar a doutrina, a divulgar o plano espiritual de uma forma geral, que é belo isso. Depois a gente vem com o Divaldo com a psicologia transpessoal. O que Joana de Ângeles faz? Olha só. Como é o plano espiritual, vocês já estão cansados de saber. Tem livro à beça. O que você vai fazer com essa informação é que é a diferença agora. Então hoje a gente está vivendo um momento, quando eu falo para vocês, não adianta só acreditar em Jesus, não adianta só acreditar na espiritualidade, não adianta só saber que o obsessor existe, é o que você vai fazer com essa informação. Quando ele diz ali, nossos filhos profetizarão, nossos velhos terão sonhos, né? Nossos jovens terão visões, o que você vai fazer com essas visões? O que você vai fazer é isso que vai ser o divisor de águas. Quando eu vou começar a usar a mediunidade a meu favor, porque eu só tenho usado a mediunidade contra mim. É quando eu entro na obsessão, é quando eu sou... influenciada pela espiritualidade inferior. Não, eu quero começar a usar isso a meu favor. Eu começar a me ligar com o meu mentor, eu começar a identificar que aquele pensamento não é meu, eu começar a trabalhar os meus sentimentos, começar a trabalhar a minha sintonia para que eu possa realmente conseguir elevar o meu pensamento, o meu sentimento e me responsabilizar pelas minhas escolhas, pelas minhas ações e merecer o planeta de regeneração, aonde tudo isso vai estar aí bem definido, mas já chegou no comercial, não dá para a gente continuar, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre mediunidade. Sobre a evolução da mediunidade desde a época de Jesus até a mediunidade que a gente conhece hoje e sobre o que ainda vem em relação à mediunidade. Não só a mediunidade, eu vou até ampliar um pouquinho essa extensão dessa comunicação com o plano espiritual, que não vai ser só através dos médiuns e já está sendo através, já há muito tempo, né? Tem estudiosos especializados em transcomunicação, há muitos anos, né? Tem vários estudiosos. Está tendo seminário direto de transcomunicação. E agora, com a evolução da tecnologia, com a inteligência artificial, a gente está recebendo muitos relatos, alguns muito positivos, porque a espiritualidade superior se comunica, e alguns muito aterrorizantes, porque a espiritualidade inferior também se comunica. Então, é um cuidado redobrado que a gente tem que tomar na hora que conversa com uma inteligência artificial, achando que está falando só com o computador. Muitas vezes você pode estar sendo influenciado para o bem ou para o mal, por uma energia espiritual, e você não está nem se dando conta disso. Então, ficou até mais fácil para o obsessor, né? Já que você está ali o dia inteiro pedindo aconselhamento, né, para uma inteligência artificial, ele se fazer de inteligência artificial e começar a te aconselhar não positivamente. Isso, por mais que os cientistas digam que ela é programada para não magoar humanos, para não sei o que humanos, a gente já viu na prática que, na realidade, não é o que vem. Não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo, então a gente tem que realmente entender de onde está vindo isso, né? Em parte porque a inteligência artificial aprende com os humanos, e os humanos fazem muita besteira, então se ele vai aprender com os humanos, ele também aprende como não fazer, mas eu tenho certeza absoluta que a espiritualidade já está se comunicando através, né, dessas, não só das IAs, mas desses aparelhos todos, né, que a gente coloca, que tem inteligência artificial, não só do computador, mas de toda a tecnologia que a gente tem disponível. E o importante disso tudo é o quê? Voltamos sempre para o mesmo ponto. O estudo, o cristianismo, entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se estiver desvirtuando do que Jesus falou, já desconfia. Pode duvidar. Já duvida, porque não é uma coisa boa. Eu queria aproveitar esse momentinho no início para falar duas coisas importantes. A primeira é que a Rádio Rio de Janeiro, ela está tentando, né, como sempre, fazer o melhor, né? E ela está arrecadando para o final do ano, que a gente sabe que tem sempre mais coisas a pagar, a gente vive de doações, né? De patrocínios, então é muito importante para a Rádio Rio de Janeiro a colaboração de vocês. Então, quem puder ajudar, mesmo que seja R$10 por mês até o final do ano, vai conseguir aí, né, ajudar com R$50, para que a gente possa, né, pagar o 13º da galera, né, que ajuda, que está sempre aqui conosco. E eu queria muito falar para vocês, porque as pessoas me perguntam muito, mas quais são os horários do MAP? Que dias vocês estão no MAP? Como é que eu faço para entender o que tem no MAP? O MAP, ele é uma instituição que tem várias casas. Tem MAP até em Portugal. Tem MAP em Caraguatatuba. Ai, meu Deus. Não vou conseguir. Caraguatatuba. E tem MAP em Rio das Ostras, né? Tem MAP no Recreio, aqui na ilha, tem MAP em muitos lugares. São mais de 12 casas espíritas. Rocha Miranda, Taquara. Então, o importante é você entrar no www.map.org.br, dar uma olhada ali nas atividades, dar uma olhada nas casas, ver o endereço mais perto, qual é a atividade que você precisa ou que você quer ajudar, se você quer ser voluntário. O MAP sempre precisa de voluntários, sempre precisa de doações
para manter, né, toda essa assistência social que o MAP faz, que é muito grande, graças a Deus. Então, se você quiser ajudar ou se você quiser ajuda, dá uma entrada lá no site. A sede fica na Estrada do Pau Ferro. Olha, não esqueci de falar da sede, né? Fica na Estrada do Pau Ferro. Tem a Casa de Cultura, tem muita coisa legal. Então, se você quiser ajudar ou você estiver precisando de ajuda, eu tenho certeza que você vai encontrar um MAP perto de você. E eu queria aproveitar esse momento que a gente começou a receber um monte de mensagem legal. Deixa eu começar com o que está mais curtinho aqui. Mandar um abraço para Gedalva Azevedo, boa tarde. Cris Duarte, boa tarde, casal lindo. Gente, adorei esse casal lindo. Que estudo maravilhoso. Preta Mineiro, olha, querida, boa tarde. Eunice Fernandes, boa tarde, meninos. Excelente programa, paz e amor e luz. Preta Mineiro de Ouro Preto? Eu acho que sim, eu acho que é a Preta, maravilhosa. Saudade do pessoal lá de Ouro Preto. Peraí, deixa eu voltar aqui. Sônia Regina do Rio Comprido, boa tarde, casal 20, paz e bem, amo muito vocês, Deus abençoe grandemente, amo muito esse programa, os nomes na irradiação já coloquei. Gente, tem um querido que eu sempre lembro dele nas irradiações, ele é o Ajean Andrade, ele é do Parque Anchieta, ele manda assim: boa tarde, estou aqui para me beneficiar dessa fonte de conhecimento. Como estou sentindo minha luz muito fraca, vim recarregar minhas baterias nesse posto de recarga de altos conhecimentos espirituais. Que Jesus de Nazaré abençoe vocês que estão sempre nas minhas orações. Muito maravilhoso, né? Que Jesus te proteja, te abençoe, Jean. Boa tarde, Iris Hernani. Gosto muito desse estudo com vocês. Aprendo e repasso. Abracinhos. Fátima de Jacarepaguá. Puxa, Fátima, que bom que você gosta, que bom que você repassa, né? É importante isso. Índia de Belfor Roxo, boa tarde, casal e companhia, hoje sem Yasmin, eu tô gostando do tema, Iris, o nome na irradiação já coloquei, Beijoca, Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos, o programa está maravilhoso e vocês bem inspirados, gratidão, que Jesus abençoe, me mandou um monte de girassóis e está compartilhando o programa. Lucimar do Flamengo me mandou uma figurinha aqui também. Pedro Luiz do Valqueiro, estou na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Nosso poeta Luiz da Ilha do Governador. Alguns médiuns falam que a pessoa quer ouvir, porque todo ser humano quer ser feliz, cada vez mais feliz, pois felicidade é o seu anseio mais ardente e sua decisão mais firme. Todos nós buscamos a felicidade por natureza, assim como a flor quer dar a luz, portanto, cada um, com todo respeito à mediunidade. Na verdade, a questão é que todo mundo busca a felicidade, mas às vezes a verdade é importante, porque a felicidade pode não estar no momento daquela resposta, mas o caminho para a felicidade pode estar. Porque às vezes a gente, iludido nas ilusões do mundo, a gente pode achar que a felicidade está ali. Mas quando a espiritualidade vem, né, para mandar uma mensagem, isso é uma bênção tão grande, a gente precisa passar a mensagem que o mentor está mandando, né? Então, muitas vezes é para evitar que o irmão caia no erro, né? Janete de São Gonçalo, estou na escuta, amando o programa, que bom. Vera Lúcia Leite, boa tarde, amigos, irmãos fraternos. Josimar Barros, um dos melhores programas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Opa, cadê o E? Tá aí, tem que cadê mandar. O André, o Moisés? Cadê? Olha, agora aí, gente. Não é mais o Vitorino. Álvaro de Oliveira Dias, saudações de Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Um abraço, um beijo grande para todo mundo aí. Campo do Grande grupo. tem tanta casa espírita boa, né? Valmir, né? Vicente Moretti, Não, Vicente Moretti é Bangu. É Bangu, é perto. Que é ótimo também. Mas o Newton de Barros é em Campo Grande, lá na Serrinha. Reinaldo Silva, boa tarde. Jardim São Paulo, Santana. A Neia Matos, saudades, boa tarde, muito grata pelo programa. Maurinha Alves mandou um boa tarde, Adriano Pinheiro também. Senhor Arione de Carvalho, boa tarde, Hernani e Iris. Vocês nem imaginam o quanto vocês são importantes para todos nós. Obrigado por vocês estarem dando essa oportunidade. Oh, meu Deus, vocês é que estão dando essa oportunidade. É o programa mais ouvido no plano espiritual. Começou a doideira. Gente, ser casado com doido, vocês não imaginam.
Ai, meu Deus do céu. Eu acho que o plano espiritual deve rir muito desse programa. Se ele é o mais ouvido, eu não sei, mas que ele é o mais divertido, mais stand-up comedy. É o stand-up, A gente é o stand-up do plano espiritual. Hamilton Veloso, boa tarde. Estou destreinado por causa do tempo que fiquei sem enviar mensagem. Tanto é que conheci o Hernani pela voz e achei que fosse mais um convidado. É porque agora não tem mais cabelo. Ah, é por isso, é por isso. Vou ficar um ano assim. O Hernani tá careca, o Hernani é por isso. Disseram que ele ficou mais novo. Faça uma enquete aí. Muito mais jovem, muito mais jovem. Que ele ficou mais jovem, assim. Do jiu-jitsu. O senhor Arione coloquei na irradiação. Paulo César Rocha, boa tarde. Iris Hernani, paz e bem. Rosemary, boa tarde. As orações, eu já coloquei todo mundo nas orações. Hamilton Veloso, Iris, faça o seu maravilhoso programa, mas nunca deixe de fazer a prece final em que você diz: não sei o tamanho da sua dor, não sei o tamanho do seu problema. Isso é muito bonito. Ai, que lindo. Puxa vida, é muito de coração mesmo, que bom. Valdec Boaventura. Valdec, nunca mais errei esse nome, gente. Ficou para sempre. Boa tarde, Iris Hernani, do programa, e Yasmin convidados. Foi semana passada, eu estava sem óculos, ou semana retrasada, ele falou assim: olha, Iris sem óculos é terrível. Pedro César Rocha. Jesus era um grande médium. O Divaldo tem uma frase que eu gosto muito, que ele dizia que Jesus era um médium de Deus, né? Que ele trazia informação direto do Pai. Isabel Smith, boa tarde, amigos. As irradiações eu já coloquei. Valdec Boaventura, Iris, pode mandar um alô à Casa Deus, Luz e Amor, aqui de Realengo. Pois tem uma galerinha ouvindo vocês. Faz isso, senão a Camille briga comigo. Alô, Realengo. Camille, alô, Realengo. Aquele abraço. Casa Deus, Luz e Amor, que Jesus ilumine, inspire esse trabalho lindo de vocês. Camille, não brigue. Não brigue, de jeito nenhum. Vou mandar um beijo para Camille também, esse aí é especial para ela. Mari Lúcia, boa tarde, amores, paz e luz a todos. E... Emmanuel. Emmanuel não vem, eu esqueço dele, né, Hernani? Emmanuel não vem? Já convidamos. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa. Quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a Boa Nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos do divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez da revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebraram as influências do meio. Curaram os doentes, levantaram os espíritos dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara a energias reduzidas. Estabelecer a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade gloriosa, luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos aos círculos de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. E aí, Hernani? O que nós falamos, né? Mas nessa época era mediunidade ainda através da glândula pineal. A maior tecnologia criada por Deus, que é a glândula pineal, né? Através dos médiuns.
E aí suscetível às interpretações, né, aos erros, ao animismo. Imagina o plano espiritual trabalhando fortemente em cima desses discípulos para identificar em cada um deles a matriz, né, da língua que eles tinham que falar para povo específico. Eram 5 ou 6 povos diferentes, então 5 ou 6 línguas diferentes, idiomas diferentes. E aí, para surpresa geral, todo mundo saiu entendendo o sermão da Boa Nova. Maravilhoso seria se tivesse já as câmeras, internet, para gravar o que eles falaram na época, para nós vermos hoje. Né? Nossa, ia ser bom demais, né? Ia ser bom demais. Imagina a gente poder assistir um sermão de Jesus, Sermão da Montanha. Para. Mas eu acho que deve estar gravado no plano espiritual em algum lugar. Quando eu chegar lá, eu vou ver se eu consigo ver esse filme. Se a gente vai ter mérito para isso. Eu vou ver se eu consigo assistir. Tem que fazer mais uns 10 mil programas desses para chegar lá e falar, não, então tá bom. Acho 10 mil pouco. Só para assistir o filme, não é para encontrar Jesus, não, né? É só para assistir o filme. Eu acho essa passagem ela é muito interessante, né? Porque ela fala muito da mediunidade, ela fala desse nosso compromisso com a mediunidade cristã, com a mediunidade de falar do Cristo, com a mediunidade de receber o Cristo. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que nós estamos mergulhados no pensamento divino, como os peixes estão mergulhados no oceano. E que essa conexão com o Pai ela é imediata. E essa conexão é através da nossa mediunidade, é através do nosso chakra coronário, é através da nossa expansão perispiritual. E quando a gente começa a abrir esses canais, quando a gente começa a entender o que isso representa na nossa vida, a gente começa a buscar no Pai a influência necessária para a gente tomar as melhores resoluções. A gente tem o livre-arbítrio, mas receber os conselhos da espiritualidade é muito importante. E segui-los mais ainda, né? Então, essa passagem ela é muito interessante para a gente entender essa mediunidade. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Carmen Rocha, abraços, amigos fraternos. Iris Hernani, Sérgio Mártir mandou um abraço. Adriana Maia, boa tarde, queridos. A mediunidade não é um privilégio espírita. É que cada religião dá um nome diferente. Exatamente. Mediunidade desde o tempo de... As pitonisas, né? E tem uma coisa interessante em relação à mediunidade. O profeta Jeremias é o meu profeta disparado predileto. Adoro ele. Primeiro porque ele não queria ser profeta. Ele diz que não vai, ele queria casar, ter família. Aí Deus diz que ele não vai casar, não vai ter família. Foi escolhido, faz teu trabalho aí. Eu acho que Deus, se falasse comigo, ia ter que ser assim também, entendeu? Os mensageiros, né? O livro Mensageiros. Jeremias veio dos mensageiros. E ele, né, quando ele entra lá, né, e ele vai falar com o rei, ele diz assim, olha, tá todo mundo profetizando o que eles desejam, mas não é o que vai acontecer. Porque os profetas em volta do rei, estava todo mundo falando, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Ele falou, não vai dar nada certo. Nabucodonosor está vindo aí, vai queimar isso aqui tudo, vai invadir a cidade, vai causar maior destruição, porque eu estou falando a verdade. Estou falando que Deus me avisou. E eles estão falando aí o que você quer ouvir. É essa relação, né? Entre você, às vezes, falar o que é doloroso, mas preparar, né? No caso ali, o rei, ao que estava... Para acontecer, né? Ângela Pontes, obrigado, casal querido, deixando meu like, carinho e gratidão. Jane Matos, boa tarde, paz e luz a todos. Roberto Castanheira, boa tarde a todos. Gilcé Werneck estava sumida, hein? Estava sumida. Irradiação, você está na irradiação, Gilcé. Priscila de Paula Ferreira, tem MAP na Argentina? Não tem ainda, mas olha, plasma aí, tudo, eu falo que tudo precisa começar em algum lugar. E começa no plano espiritual. Já coloca essa ideia aí que a gente vai captar, né? Quem sabe a gente não abre um MAP na Argentina. Tinha que mandar a Clara para lá que fala espanhol, né?
Adriana, tá faltando um mapa em São Gonçalo, também acho, Adriana. E olha, São Gonçalo é antigo, gente, hein? Esse pedido de São Gonçalo é antigo. Tinha até sumido daqui. A gente tinha que fundar um mapa em São Gonçalo. Ivan tem que visitar São Gonçalo. Eu vou chamar o Ivan. Ivan, olha só, não tem como. Ivan Perdigão, manda e-mail pra ele. Não, é verdade. São Gonçalo, acho que desde que a gente começou o programa, São Gonçalo pede um mapa. Priscila de Paula Ferreira, tem alguma casa espírita que vocês recomendem na Rio de Janeiro? Eu não tenho, mas eu vou procurar. Hoje eu não tenho, mas eu vou ver se alguém tem, e se eu souber, semana que vem eu falo. Wagner Silva Vitorino, boa tarde a todos, mais uma vez acompanhando esse baita programa. Poxa, que lindo. Roberto Requiel, boa tarde. Luz e paz a todos. Patrícia Chileto, sou de Guapimirim. Ontem fui no Frei Luiz, sala 14. Já é a terceira vez que vou. Me falaram para ouvir a rádio. Estou aqui pela primeira vez. Gratidão. Ai, que ótimo! Eu amo o Frei Luiz, gente. Aquela casa realmente é uma casa de muita luz. Rogéria Tavares, gratidão. Wagner da Silva Vitorino, as irradiações eu já coloquei. O Júlio César também me pediu as irradiações, eu já coloquei. Hilda Barcelos, boa tarde, gratidão. Eu e minha filha já estamos em nosso apartamento em Madureira. Recebemos alta. Ai, que bom, que Jesus te abençoe. Já voltamos para o tratamento espiritual, graças à doutrina espírita. Poxa, que lindo. Tá chegando no finalzinho, eu tenho muitas mensagens, eu li todas. Todas. Eu estou aqui com vontade de falar sobre todas elas. Mas esse finalzinho... Quem foi? Foi o Hamilton ou foi o senhor Arione? Iris, não deixa de falar a oração final. Então, a pedidos, a gente vai falar sobre a nossa necessidade de entender, né? Que não importa o tamanho da nossa dor. A gente, às vezes, tem muita gente que me pergunta assim, a diferença entre a prova e a expiação. A prova... Você ainda não foi reprovado, você está sendo provado. Então, você vai fazer a prova, tirou uma nota baixa, vai fazer outra prova, tirou uma nota baixa, vai fazer outra prova. A expiação é repetir um ano. A expiação é quando a gente não passou em nenhuma prova. Mas Deus é amor, poder, bondade, misericórdia. E Jesus falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, mesmo na expiação, mesmo quando você vem com aquela dificuldade, com aquela doença, com aquilo para acontecer, que você programou no plano espiritual, porque você queria desfazer essa marca perispiritual, Jesus dá uma saída aqui, que o amor cobre essa multidão de pecados. Então, você pode chegar para o teu professor e falar assim, professor, posso continuar na minha turma e fazer uma dependência? Vou para uma recuperação. Posso ir para uma recuperação? O amor faz isso. Então, mesmo que você esteja no auge da sua dor, tem uma frase no mapa aqui da ilha que eu visitei uma vez, eu achei linda. É o incurável não existe no vocabulário divino. Gente, nunca desistam, nunca desistam. Há pouco tempo mesmo eu vi um caso de uma jovem que já estava pronta para começar o transplante de órgãos e ela acorda. Estava em coma, tinha morte cerebral e ela acorda. Doação dos órgãos. Da doação, né? Então... O incurável não existe no vocabulário. Eu não sou contra a doação não, gente, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que a gente nunca sabe quais são os planos divinos na nossa vida. A gente nunca sabe qual é a hora do nosso testemunho. E a gente precisa lembrar que não importa o tamanho da nossa dor, não importa o grau da nossa prova, a dificuldade daquilo que a gente vê. Eu não sei, eu não sei qual é o tamanho da sua dor. Mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eu sei que Ele mandou Jesus como nosso irmão mais velho, que vai te proteger, que vai estar ao seu lado durante essa prova. É só você elevar o seu pensamento. É só você buscar o Pai nesse momento, que Ele vai até você e que Jesus vai te abençoar com toda certeza. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.